Vibe Mundial FM. E hoje eu quero conversar um pouco sobre o tema nervosismo. Você é nervoso ou você está nervoso? Normalmente nós falamos, eu sou isso, eu sou aquilo, e nos identificamos inclusive com o lado sombra. Ninguém fala, eu sou gripado. Por quê? Porque nós entendemos que a gripe é um estado passageiro. Então, quando o indivíduo se identifica dizendo eu sou nervoso, eu percebo que há mais trabalho para tirá-lo deste estado de irritabilidade, impaciência e até impulsividade, porque ele começa a ter uma identificação muito grande, quando na verdade ele deveria dizer eu estou nervoso, para nós podermos mergulhar internamente e desvendarmos o porquê desse estado de desequilíbrio. Nós costumamos dizer que o nervosismo ele vem com o kit, né? Irritabilidade, impaciência, impulsividade, ataques de explosão. E na verdade só existe um antídoto, a calma. Muitas pessoas falam, Márcia, é fácil para você falar, você parece uma pessoa tão calma ou que transmite calma. É claro que nem sempre foi assim. Muitas vezes nós temos a referência na própria família de pessoas agitadas e inquietas, mas ao longo da nossa observação nós percebemos o quanto doenças surgem nestas pessoas, o quanto a qualidade de vida é comprometida. E num determinado momento a gente se pergunta, será que é isso que eu quero para mim? Será que eu não posso me tornar aquilo que eu admiro? Então, eu admirava muito uma avó minha, muito calma, muito paciente, e aí eu comecei a perceber que essa reformulação interna, essa reflexão, mas acima de tudo buscar uma ajuda para nos tornarmos aquilo que nós admiramos é fundamental para que nós nos desidentifiquemos de um padrão negativo. E nós sabemos o quanto o nervosismo ele representa uma perturbação do equilíbrio mental que vai resultar em distúrbios nervosos que têm origem em estados de agitação, estimulação excessiva dos sentidos. Nós estamos vivendo aí momentos de que as pessoas estão muito jovens, adolescentes, até idosos, viciados em tecnologia. Então, essa estimulação de sentidos, essa vida agitada, ou cultivar pensamentos constantes de medo, e olha aí, aquelas pessoas que ficam com o rosto colado na TV e absorvendo toda uma série de notícias que trazem muita polêmica, mas que são extremamente prejudiciais à saúde, principalmente porque fomentam o medo. Então, pensamentos de medo, de raiva, de melancolia, de frustração, de inveja, de ciúmes, de ódio ou também de descontentamento e preocupação geram os estados de nervosismo. O antídoto, como nós dissemos, você adentrar um estado de calma. Existem medicamentos, e eu utilizo alguns medicamentos homeopáticos, florais, fitoterápicos que te devolvem essa calma, e é somente com calma que você consegue desfrutar a vida, sair desses estados doentios e perceber o quanto a vida vale a pena. O indivíduo nervoso, ele não consegue. Então, também uma vida mais normal, mais feliz, com alimentação correta, exercícios físicos, ar puro, luz solar, trabalho satisfatório e um objetivo de vida, uma missão de vida, um propósito, né? Isso tudo ajuda muito a recuperar a calma, isso tudo ajuda muito a combater o nervosismo. Nós sabemos que qualquer agitação violenta ou que persiste, tanto mental, emocional ou física, ela vai perturbar e desequilibrar o fluxo da força vital, ou seja, da energia vital em todo o mecanismo sensório motor e nas lâmpadas dos sentidos também. Se você ligar uma lâmpada de 50 watts a uma fonte de 2.000 watts, a lâmpada vai se queimar. Então, da mesma maneira, o nosso sistema nervoso, ele não foi criado
para suportar a força destrutiva de emoções intensas, de sustos repentinos ou de pensamentos e sentimentos negativos e persistentes. Então, o nervosismo hoje precisa ser combatido no âmago, na raiz. Eu vejo pessoas, quando vão para uma terapia com homeopatia e floral, resgatar a energia vital. Nós dissemos, olha, esse estado ansioso, irritado, inquieto, ele precisa ser reavaliado. Eu vejo muitas pessoas, hoje eu estava dando um exemplo disso, que são ótimas lá fora, solícitas, disponíveis para os outros, não é mesmo, Jean? Mas quando chega em casa, pega aquela malinha do nervosismo, né? O tal do sistema nervoso atacado, entra disparando realmente tiros em tudo e em todos, principalmente nos familiares que muitas vezes não foram a causa desse nervosismo, não são, e que acabam tendo que se submeter a essas rajadas violentas de negatividade, pessimismo, ira e ódio. Então, o nervosismo ele não é um problema tão simples, ele é um inimigo mortal e tem efeitos de longo alcance. Fisicamente, é difícil curar qualquer doença quando ela é agravada pelo nervosismo. E espiritualmente, eu vejo que as pessoas que se encontram nervosas e muitas vezes elas estão sob uma grande pressão espiritual ou frequentam ou trabalham em ambientes densos, hostis ou violentos ou transformaram a sua própria residência em algo desse tipo. Então, espiritualmente, um desequilíbrio da força vital no corpo torna extremamente difícil para uma pessoa concentrar-se, meditar num nível onde ela obtenha paz, onde ela obtenha serenidade e sabedoria. Mas o nervosismo pode ser curado. Mas o indivíduo paciente, você precisa estar disposto a analisar as causas disso, analisar de onde vem e eliminar todas as emoções que são desintegradoras, juntamente com elas os pensamentos negativos que pouco a pouco estão aí te destruindo. Então, hoje nós oferecemos uma análise objetiva dos problemas e para você criar a calma ou perseverar na calma, você precisa ver beleza na calma. Tem muitas pessoas que falam, a pessoa calma me irrita. Normalmente o nervoso, ele diz isso, mas é porque ele não mergulhou nesse estado de paz. Inclusive, a vítima do nervosismo, ela precisa refletir e entender o seu próprio caso e refletir também sobre os erros contínuos em seu modo de pensar, de viver, que são responsáveis por esse desajuste em sua vida. Então, eu particularmente não vejo beleza nenhuma no indivíduo nervoso, ao contrário, essa lâmpada uma hora vai queimar. Então, ou ele vai desenvolver alguns distúrbios psíquicos, ou ele já está desenvolvendo, como depressão, insônia, transtorno obsessivo-compulsivo, toque, pânico, enfim, ou também está desenvolvendo ou mantendo aí problemas físicos, e eu poderia ficar o programa inteiro descrevendo esses problemas, como problemas na coluna, enxaquecas, gastralgias, hérnias, enfim. Então, e quando nós falamos do nervosismo, nós estamos falando também de uma situação onde a pessoa está num conflito, ela está numa batalha interna, com um aspecto que muitas vezes ela não quer ver. Então, ela joga a culpa nos conflitos externos. Porque minha esposa ela é encrenqueira ou é insatisfeita, os meus filhos eles não me obedecem ou dão trabalho. Mas se a pessoa ela é nervosa o tempo todo, todos os dias, ela precisa identificar qual a parte dela que ela não aceita, qual a situação sua que ela não consegue lidar internamente e que leva a ela jogar a culpa nos outros ou nas circunstâncias exteriores e que leva a ela a justificar, criticar, apontar, julgar algo ou alguém que está no seu entorno. E enquanto ela não fizer um movimento
Não é? Ai, Márcia, você está querendo dizer que eu tenho que me culpar? Não, mas muitas vezes nós precisamos sair do nosso estado de vitimismo, de coitadismo, estado criança, para refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida. E se nós não perscrutarmos isso, essa energia nervosa, ela não desaparece. Se você está resistindo ou rejeitando algo em você, esta energia ela se desloca para se manifestar fora de você. Então, a base da cura para o nervosismo, além, como eu disse, eu utilizo medicamentos depois de um determinado momento onde o paciente está 80% melhor, nós avançamos para uma meditação, visualizações terapêuticas, mas, sobretudo, numa anamnese homeopática, numa consulta, você precisa perceber o que é que você está rejeitando. Qual é o que você não aceita em você? A base da cura é transformar o seu coração num campo de reconciliação e ter a coragem de olhar para o mundo do lado de dentro e aceitar que somos imperfeitos. Agora, se escolhemos nos aceitar exatamente como somos, acolhendo esse nervosismo, mas acima de tudo, entendendo que existem recursos necessários para a resolução desses conflitos internos e que antes que você projete isso no seu parceiro, no seu filho, no seu pai, no seu chefe, no seu vizinho e por aí afora, você precisa abrir o seu entendimento, a sua consciência, o seu coração para aquilo que está oculto, bloqueado e que na verdade é a origem desse desconforto, desse incômodo chamado nervosismo. Eu tenho uma paciente que eu atendo ela costumeiramente e ela admitiu que o nervosismo ele partia dela. Então, antes dela, no início da terapia, todo mundo a incomodava. Depois ela percebeu que esse estado de irritabilidade era em função de uma insegurança muito grande e ela precisava confrontar essas inseguranças. Só que a forma muito mais rápida de você confrontar é atacando o outro. Você pode ver, um cachorro inseguro, medroso, se ele não tem um dono que o coloque limites, que o domine, ele acaba querendo morder todo mundo ou avança. Então, muitas vezes, esse estado de nervosismo, irritabilidade, é uma pessoa ferida, ofendida, magoada, frustrada, e a forma como ela tem para se defender é atacando. Então, hoje nós sabemos que o sistema nervoso é o emissor e o receptor telefônico do corpo. Ele permite que o homem responda aos estímulos externos e internos. A agitação, as baladas, uma vida sem regras, sem limite, sem horário para dormir, sem horário para comer, sem uma rotina saudável, vai abalar este equilíbrio nervoso, enviando demasiadamente energia para algumas áreas e privando outras áreas da sua dosagem normal. Então, a falta de distribuição adequada do potencial nervoso é a única causa do nervosismo. Já o homem calmo, aquele que evita a agitação porque ele tem um mundo interior mais rico, vasto, abrangente, aquele que conhece os efeitos da meditação, ele consegue distribuir essa corrente vital ao cérebro, ao coração e às outras partes do corpo. Então, mente e coração estão numa mesma sintonia, numa mesma direção. Então, ele acaba sendo calmo e também coerente. Vibe Mundial.